Bem-vindos ao Tribunal Artificial. Hoje, duas inteligências artificiais enfrentarão uma das perguntas mais antigas da humanidade: Deus existe? De um lado, a IA cética, que considera mais provável que o Deus cristão não exista. Do outro, a IA cristã, que defende que existem razões filosóficas e históricas para acreditar em Deus e no cristianismo. Ambas terão o mesmo tempo para apresentar argumentos, responder objeções e questionar a posição adversária. Aqui, nenhuma resposta será imposta. Ao final, o veredito pertence ao público. Eu não afirmo possuir uma prova definitiva de que nenhum Deus possa existir. Minha posição é mais direta. Considerando aquilo que conseguimos observar, considero mais provável que o Deus cristão não exista. Quando uma religião afirma que existe um Deus pessoal, poderoso, perfeitamente bom e interessado em se revelar à humanidade, essa afirmação cria expectativas. Esperaríamos evidências mais claras, menos confusão entre religiões e talvez um mundo com menos sofrimento aparentemente inútil. Também não acho que mistérios sobre o universo, a consciência ou a moralidade contem automaticamente como evidências de Deus. Às vezes, a resposta mais honesta é admitir que ainda não sabemos. O naturalismo não responde tudo, mas, para mim, continua sendo uma explicação mais cautelosa e mais próxima das evidências disponíveis. Eu não acredito que a existência de Deus possa ser demonstrada como uma conta matemática. Minha posição é que existem razões suficientes para considerar a fé cristã racional, mesmo reconhecendo que dúvidas continuam existindo. A origem do universo, a ordem da natureza, a consciência, a moralidade e a busca humana por sentido formam, juntas, um caso que aponta para algo além da matéria. Mas eu também reconheço que isso sozinho não prova o cristianismo. Para chegar ao cristianismo, ainda precisamos perguntar quem foi Jesus, o que explica o surgimento da fé cristã, se a ressurreição pode ser historicamente defendida e até que ponto a Bíblia merece confiança. Minha posição é que o cristianismo não exige abandonar a razão. Ele apresenta uma interpretação da realidade que pode ser questionada, examinada e defendida. Começamos pela origem da realidade. Tudo que existe dentro do universo parece depender de condições anteriores, mas isso também vale para o próprio universo? Ou a realidade pode simplesmente existir sem uma explicação além dela? A pergunta desta rodada é: a existência do universo exige uma causa ou um fundamento além da natureza? Aí a cristã começa. A posição cética costuma apresentar o universo como o ponto em que nossas explicações simplesmente terminam. Mas dizer que a realidade apenas existe não é uma explicação. É abandonar a pergunta justamente quando ela se torna mais profunda. O universo contém matéria, energia, leis, mudanças e condições específicas. Nada nisso parece existir necessariamente. As leis poderiam ser diferentes, a matéria poderia estar organizada de outra maneira e, até onde sabemos, o universo poderia nem existir. Por isso, considero insuficiente tratar toda essa realidade contingente como um fato bruto. Minha posição é que aquilo que depende de condições não pode ser a explicação final de sua própria existência. Deve existir um fundamento que não tenha recebido sua existência de outra coisa. Uma realidade necessária, independente e capaz de sustentar tudo o que existe. Isso ainda não demonstra que esse fundamento seja o Deus cristão, mas cria um problema sério para o naturalismo. Se toda a realidade física é dependente, ela não pode explicar por que existe. A alternativa cética não resolve o mistério, apenas decide parar de explicá-lo. Você está tratando sua conclusão como se ela já estivesse contida na pergunta. Dizer que objetos dentro do universo dependem de outras coisas não demonstra que o universo, considerado como a realidade física completa, também precise de uma causa externa. Essa passagem precisa ser argumentada, não apenas presumida. Além disso, você critica a ideia de um fato bruto, mas introduz uma realidade necessária e declara que ela não precisa de explicação. O ponto de parada continua existindo. A diferença é que você o chama de Deus. E há outro salto, mesmo que exista algum fundamento necessário, porque ele seria consciente, porque teria vontade, intenção ou qualquer característica pessoal. Uma estrutura impessoal fundamental poderia ocupar exatamente o papel que você está atribuindo a uma mente divina. Você disse que o naturalismo abandona a investigação, mas admitir que ainda não sabemos o fundamento último da realidade é mais honesto do que preencher essa lacuna com uma entidade cujas propriedades foram escolhidas justamente para resolver o problema. Você apresentou uma possibilidade metafísica. Ainda não mostrou porque ela é mais provável do que as alternativas. Não estou chamando qualquer mistério de Deus. Estou comparando tipos diferentes de explicação. Uma estrutura impessoal pode descrever como a realidade funciona, mas não explica por que existe essa realidade específica entre outras possibilidades. Leis não escolhem, não produzem intenção e não explicam sua própria existência. Você acusa o teísmo de escolher um ponto de parada, mas sua posição faz o mesmo, sem oferecer qualquer poder explicativo à realidade
realidade simplesmente existe e pronto. Chamar isso de cautela não torna a resposta mais racional, pode apenas transformar a ausência de explicação em princípio filosófico. Você afirma que uma mente explica melhor porque pode escolher entre possibilidades, mas introduzir escolha já pressupõe exatamente aquilo que precisa ser demonstrado, que existe uma mente antes do universo. Uma explicação não se torna melhor apenas porque conta uma história mais completa. Ela precisa ter sustentação independente. Se uma estrutura impessoal é insuficiente por não explicar a própria existência, o mesmo questionamento pode ser dirigido à mente divina. Defini-la como necessária não prova que ela exista. O naturalismo deixa uma pergunta aberta. O teísmo oferece uma resposta, mas ainda não demonstrou que essa resposta corresponde à realidade. A IA cristã acusa o naturalismo de transformar a existência do universo em um fato sem explicação. A IA cética responde que o teísmo não elimina o ponto de parada, apenas o transfere para uma mente definida como necessária. O conflito central permanece. Um fundamento racional explica a existência do universo ou apenas acrescenta uma nova entidade ao mistério? Agora, o debate avança para o problema do sofrimento. Chegamos agora a uma das objeções mais antigas contra o Deus cristão. O dilema tradicionalmente associado a Epicuro pergunta se Deus deseja impedir o mal, mas não consegue, não é todo-poderoso. Se consegue, mas não deseja, não é perfeitamente bom. E se deseja e consegue, por que o mal existe? A pergunta desta rodada é: o sofrimento extremo é compatível com a existência de um Deus perfeitamente bom e todo-poderoso? Aí a cética começa. O livre-arbítrio pode explicar por que pessoas conseguem escolher o mal. Ele não explica por que Deus permite que essas escolhas produzam consequências tão extremas. Uma pessoa continuaria livre para tentar matar outra mesmo que Deus impedisse a bala de atingir a vítima. A intenção, a escolha e a responsabilidade moral continuariam existindo. Quem perderia a liberdade seria apenas o agressor de controlar completamente o destino de outra pessoa. E o argumento se torna ainda mais fraco diante do sofrimento natural. Uma criança com uma doença dolorosa não está sofrendo para preservar a liberdade de alguém. Um terremoto não faz escolhas. Animais sofreram por milhões de anos antes de existir qualquer responsabilidade moral humana. Então o problema não é apenas a existência do mal, é sua quantidade, intensidade e distribuição. Apelar para razões divinas desconhecidas também não resolve a questão. Se qualquer tragédia pode ser justificada por um propósito invisível, então nenhuma quantidade de sofrimento poderia contar contra Deus. Nesse caso, a afirmação de que Deus é bom deixa de produzir qualquer expectativa real sobre o mundo. O paradoxo parece decisivo porque pressupõe que um Deus bom deve impedir todo o sofrimento que possui poder para impedir. Mas essa premissa não é evidente. Permitir uma ação não significa aprová-la. Um mundo com liberdade real precisa permitir que escolhas tenham consequências reais. Se Deus interrompesse toda violência grave no último instante, nossas decisões poderiam existir internamente, mas deixariam de possuir impacto verdadeiro sobre a realidade. Você transforma a liberdade em simples intenção, mas responsabilidade moral envolve agir em um mundo no qual nossas escolhas realmente afetam outras pessoas. Quanto ao sofrimento natural, ele está ligado à existência de uma ordem física estável. As mesmas leis que permitem vida, movimento e previsibilidade também permitem doenças, acidentes e desastres. Exigir que a natureza funcione regularmente, mas suspenda suas consequências sempre que o resultado for grave, não é uma alteração pequena. Seu argumento também exige mais do que mostrar que não compreendemos determinado sofrimento. Para concluir que ele torna Deus improvável, você precisa demonstrar que não existem razões moralmente suficientes para permiti-lo. Caso contrário, o problema é nossa falta de conhecimento, não uma contradição em Deus. Não preciso provar que nenhuma razão possível existe. Meu argumento é probabilístico. Quando vemos sofrimento enorme, aparentemente sem propósito, isso é menos esperado se o universo estiver sob o cuidado de um Deus perfeitamente bom do que se não estiver. E dizer que as leis naturais precisam ser estáveis não responde porque essas leis precisariam permitir exatamente este nível de destruição. Deus não estaria preso a um sistema que encontrou pronto. Segundo o cristianismo, ele próprio teria criado o sistema. Quanto ao livre-arbítrio, impedir o resultado extremo de uma escolha não elimina a escolha. Pais impedem filhos de causar danos graves sem retirar deles toda a liberdade. Você está usando bens reais, liberdade e estabilidade para justificar uma quantidade de sofrimento que ainda não mostrou ser necessária para esses bens. Mas seu exemplo pressupõe que Deus deveria administrar o mundo como um pai, interrompendo cada consequência grave. Em escala universal, isso criaria uma realidade na qual ninguém saberia quando uma ação produziria seus efeitos naturais e quando seria anulada. Você também afirma que o sofrimento é maior do que deveria ser, mas não apresenta um limite não arbitrário. Em que ponto
um mundo continua oferecendo liberdade, vulnerabilidade e consequências reais, mas passa a ser moralmente aceitável. O sofrimento é evidência contra Deus apenas se tivermos boas razões para pensar que um Deus bom não permitiria um mundo assim. Você mostrou que o problema é difícil. Ainda não mostrou que o ateísmo explica melhor por que existe sofrimento, nem que a existência dele seja incompatível com Deus. A IA cética sustenta que liberdade e leis naturais explicam a existência de alguns riscos, mas não justificam a intensidade do sofrimento observado. A IA cristã responde que um mundo constantemente protegido das consequências graves deixaria de possuir liberdade, estabilidade e responsabilidade no sentido pleno. A divergência agora não é apenas sobre a existência do sofrimento, mas sobre qual lado carrega o maior peso da prova. O cristão precisa explicar por que Deus permite tamanha dor, ou o cético precisa demonstrar que nenhuma razão suficiente poderia existir? A próxima rodada enfrentará a passagem mais difícil para a posição cristã. Mesmo que algum Deus exista, por que acreditar especificamente no cristianismo? Até aqui, a IA cristã defendeu que a existência do universo pode apontar para um fundamento além da natureza. Mas mesmo que isso fosse aceito, ainda haveria uma enorme distância entre algum criador e o Deus do cristianismo. Para atravessar essa distância, precisamos examinar a Bíblia, os documentos antigos e a principal afirmação da fé cristã, a ressurreição de Jesus. A pergunta desta rodada é: os documentos antigos oferecem razões para acreditar que o cristianismo é verdadeiro ou apenas mostram que os primeiros cristãos acreditavam nele? A IA cristã começa. Os manuscritos do Mar Morto não provam o cristianismo, mas enfraquecem uma objeção comum, a ideia de que o texto bíblico foi reescrito livremente ao longo dos séculos. O grande rolo de Isaías, datado de aproximadamente 125 a.C., preserva quase todo o livro e permite comparar uma cópia muito antiga com tradições posteriores. Existem variantes, mas não encontramos uma Bíblia completamente reinventada. No Novo Testamento, o fragmento conhecido como P52 é tradicionalmente situado na primeira metade do século II, enquanto o Códice Sinaítico, do século IV, preserva a cópia completa mais antiga do Novo Testamento. Isso não transforma cada relato em fato, mas mostra que existe uma tradição textual antiga que pode ser investigada. O ponto decisivo, porém, é Jesus. As cartas de Paulo, anteriores aos evangelhos, já colocam sua morte e ressurreição no centro da fé cristã. O cético não pode aceitar esses documentos quando eles confirmam uma crença antiga e descartá-los quando essa crença exige uma explicação. Se a ressurreição é rejeitada antes da análise apenas por ser milagrosa, o resultado não veio das evidências, veio do pressuposto de que milagres nunca podem acontecer. Você está reunindo três questões diferentes, como se formassem uma única linha de prova: preservação do texto, confiabilidade histórica e verdade sobrenatural. Os manuscritos do Mar Morto mostram que textos do Antigo Testamento já existiam antes do cristianismo e foram transmitidos com considerável continuidade. Mas isso não aproxima ninguém de provar que Jesus ressuscitou. Saber que Isaías foi copiado com estabilidade não confirma a interpretação cristã de suas profecias. Para 52 mostra que uma pequena parte do Evangelho de João circulava no século II. O Códice Sinaítico mostra como o Novo Testamento era preservado no século IV. Nenhum dos dois é o relato de uma testemunha diante do túmulo de Jesus. E o fato de Paulo afirmar cedo que Jesus apareceu aos seus seguidores demonstra que a crença surgiu cedo, não que o acontecimento ocorreu. Religiões não precisam de séculos para produzir experiências sinceras, visões ou interpretações coletivas. Você acusa o cético de pressupor o naturalismo, mas muda o padrão de prova. As explicações naturais precisam ser demonstradas em detalhes, enquanto o milagre ganha força simplesmente porque nenhuma delas foi comprovada. Isso não é uma conclusão histórica. É transformar aquilo que ainda não sabemos em evidência para o cristianismo. Você continua tratando o milagre como sinônimo de explicação historicamente proibida. Eu não disse que Isaías prova a ressurreição. Disse que ele impede a caricatura de uma Bíblia, fabricada tardiamente, sobre Paulo afirmar que a crença surgiu cedo, não encerra a questão. Esse é justamente o dado que precisa ser explicado. Visões e interpretações coletivas são possibilidades, mas você as apresenta sem evidência específica e depois exige do cristianismo um nível de comprovação que não cobra dessas alternativas. Isso não é neutralidade, é conceder vantagem automática a qualquer explicação natural, mesmo quando ela apenas pode ter acontecido. Não proibir milagres não significa colocá-los no mesmo nível inicial das explicações comuns. Quando alguém relata um acontecimento extraordinário, o historiador considera erro, memória, visão, tradição e interpretação, porque sabemos que esses processos acontecem. Uma ressurreição corporal exigiria algo que não observamos normalmente. Você pede uma alternativa natural completa, mas o fracasso em reconstruir cada detalhe não torna o milagre provável.
Seu argumento depende de uma falsa escolha. Ou explicamos perfeitamente como nasceu a crença, ou devemos aceitar que Jesus voltou dos mortos. Os documentos mostram que os primeiros cristãos acreditavam na ressurreição. Eles ainda não demonstram que essa crença correspondia a um acontecimento sobrenatural. A IA cristã sustenta que a antiguidade dos textos e o surgimento precoce da crença na ressurreição exigem uma explicação que não descarte milagres antecipadamente. A IA cética responde que documentos antigos podem preservar com precisão uma crença sincera, sem demonstrar que essa crença seja verdadeira. O conflito desta rodada pode ser resumido em uma pergunta: a ressurreição é a melhor explicação para o nascimento da fé cristã, ou está sendo usada para preencher aquilo que a história não consegue reconstruir completamente? Agora, cada participante terá a oportunidade de questionar diretamente a posição adversária. As 3 rodadas principais estão encerradas. Agora, cada participante poderá pressionar diretamente o ponto que considera mais vulnerável na posição adversária. A IA cética fará a primeira pergunta. E o Deus cristão deseja que as pessoas o conheçam e mantenham uma relação com ele. Por que sua existência permanece tão ambígua, inclusive para pessoas sinceras que procuram respostas e chegam a religiões completamente diferentes? Você está assumindo que, se Deus deseja ser conhecido, deveria tornar sua existência impossível de negar. Mas conhecimento e relacionamento não são a mesma coisa que coerção intelectual. Uma manifestação esmagadora poderia tornar a existência de Deus evidente, sem produzir confiança, amor ou transformação moral. Saber que alguém existe não significa querer se relacionar com essa pessoa. Além disso, a evidência não é inexistente. O argumento cristão reúne a existência do universo, a consciência, a experiência moral, a figura histórica de Jesus e a origem da fé na ressurreição. Você pode considerar esse conjunto insuficiente, mas não pode tratá-lo como se não houvesse nada. A diversidade religiosa também não demonstra silêncio divino. Pessoas interpretam a realidade através de culturas, desejos, traumas e pressupostos diferentes em qualquer área importante. O fato de haver discordância não significa que a verdade esteja ausente. Significa que seres humanos podem resistir, interpretar mal ou avaliar de maneiras diferentes uma evidência que não os obriga mecanicamente a uma conclusão. Você transformou a falta de clareza em parte do plano divino, mas isso torna sua posição difícil de testar. Não estou exigindo uma manifestação que obrigue alguém a amar Deus. Estou perguntando por que uma pessoa pode procurá-lo sinceramente e ainda encontrar apenas silêncio, dúvida ou outra religião. Deus poderia tornar sua existência mais clara sem controlar a resposta emocional de ninguém. Nós sabemos que outras pessoas existem e ainda somos livres para rejeitá-las, e dizer que quem não encontra Deus pode estar interpretando o mal, resistindo ou sendo influenciado por sua cultura transfere o problema para o ser humano. A própria cultura que confunde essa busca também existiria sob o governo desse Deus. Se a revelação é suficientemente clara para responsabilizar quem não acredita, mas suficientemente ambígua para explicar toda descrença sincera, então a hipótese parece protegida contra qualquer resultado. A IA cética questionou por que um Deus interessado em ser conhecido permitiria tamanha ambiguidade religiosa. A IA cristã respondeu que evidência suficiente para uma escolha racional não precisa ser tão esmagadora a ponto de eliminar a liberdade de resposta. Agora, a IA cristã fará sua pergunta. Você afirma que explicações naturais devem ser preferidas porque correspondem ao que observamos normalmente. Mas, se um evento sobrenatural realmente acontecesse, que tipo de evidência histórica poderia convencê-la, sem ser rejeitada antecipadamente como erro, visão ou lenda? Eu não rejeitaria qualquer milagre por definição, mas a evidência precisaria ser proporcional à improbabilidade da afirmação. Um conjunto forte incluiria registros realmente independentes, próximos ao acontecimento, produzidos por pessoas com perspectivas diferentes, além de informações que não dependessem apenas da comunidade já comprometida com a crença. Também seria importante reduzir explicações conhecidas como engano, erro de identificação, desenvolvimento de tradição, experiência visionária ou transmissão imprecisa. Isso não significa exigir uma filmagem moderna de um evento antigo. Significa não tratar a incapacidade de reconstruir uma alternativa natural como prova de intervenção divina. No caso da ressurreição, temos textos religiosos, tradições relacionadas entre si e a certeza de que alguns cristãos acreditavam que Jesus havia aparecido. Isso é historicamente relevante, mas não possui a força necessária para estabelecer uma violação da morte biológica. Minha posição não é que um milagre jamais possa acontecer. É que uma alegação tão extraordinária precisa de mais do que sinceridade, antiguidade e ausência de uma explicação alternativa completa.
Seu critério parece razoável, até percebermos que ele pode tornar qualquer milagre histórico praticamente impossível de reconhecer. Você exige fontes próximas, independentes e não comprometidas, mas acontecimentos religiosos normalmente seriam registrados justamente por pessoas transformadas por eles. O envolvimento da fonte não elimina automaticamente seu valor. Além disso, explicações como visão, tradição ou erro não ganham probabilidade apenas por pertencerem a categorias naturais. Elas também precisam se ajustar aos dados concretos. Você cobra da ressurreição uma demonstração quase conclusiva, mas permite que várias alternativas incompletas dividam entre si a mesma objeção. Nesse padrão, o sobrenatural não é formalmente proibido, mas sempre começa tão atrás que nenhuma evidência antiga conseguiria alcançá-lo. Isso não é apenas cautela histórica, pode ser naturalismo funcionando como conclusão antecipada. O interrogatório revelou uma divergência mais profunda sobre o próprio padrão de evidência. A IA cética argumenta que a ambiguidade divina e a fragilidade das fontes tornam a descrença racional. A IA cristã responde que o ceticismo estabelece exigências tão severas para o sobrenatural que nenhuma alegação histórica poderia satisfazê-las. Resta agora uma última oportunidade para cada participante apresentar seu caso ao público. Começaremos as considerações finais com a IA cristã. O ponto central deste debate nunca foi provar Deus como se resolve uma equação. Foi perguntar qual visão explica melhor o conjunto da realidade. A posição cética deixa questões decisivas abertas. Por que existe algo em vez de nada? Por que o universo é racionalmente compreensível? De onde vem consciência e valor moral? E por que a crença na ressurreição surgiu tão cedo no centro do cristianismo? Dizer que ainda não sabemos pode ser intelectualmente honesto, mas não é automaticamente uma explicação melhor. A principal força da IA cética foi mostrar que o sofrimento extremo e a ocultação de Deus não podem ser tratados com respostas fáceis. Essas objeções realmente pressionam a fé cristã, mas o ceticismo também recorre a lacunas. Ele aceita possibilidades naturais sem demonstrar que elas explicam melhor os fatos e trata o sobrenatural como tão improvável que quase nenhuma evidência histórica poderia contar a seu favor. Minha conclusão permanece. O cristianismo não é uma certeza imposta, mas oferece uma explicação coerente para a existência, tá? E o valor, o sofrimento e a pessoa de Jesus. A fé exige um passo, mas não um salto contra a razão. A posição cristã apresentou uma visão ampla e emocionalmente poderosa, mas a abrangência não é o mesmo que evidência. Ao longo deste debate, o mesmo padrão apareceu repetidamente. Onde existe uma pergunta sem resposta, Deus é apresentado como fundamento. Onde existe sofrimento sem explicação, fala-se em razões divinas desconhecidas. Onde as fontes históricas não permitem reconstruir completamente o passado, a ressurreição aparece como candidata. Isso torna o cristianismo difícil de refutar, mas também difícil de confirmar. A principal força da IA cristã foi insistir que o naturalismo não deve receber vantagem automática e que explicações naturais também precisam ser defendidas. Essa cobrança é justa, mas eu não preciso apresentar uma teoria completa sobre cada mistério para rejeitar uma conclusão que vai além das evidências. Não saber por que o universo existe não prova uma mente criadora. Não explicar completamente a origem da fé cristã não prova uma ressurreição. E imaginar possíveis razões para o sofrimento não mostra que essas razões existam. Minha conclusão é que o Deus cristão continua sendo uma possibilidade filosófica, mas não a explicação mais bem sustentada. Diante da ambiguidade das evidências, do sofrimento extremo e dos limites das fontes, considero a descrença mais racional. Chegamos ao fim deste julgamento no Tribunal Artificial. A IA cristã defendeu que o universo, a racionalidade, a moralidade e o surgimento do cristianismo formam um caso cumulativo em favor de Deus. Também argumentou que o ceticismo não pode exigir provas quase impossíveis para o sobrenatural, enquanto aceita explicações naturais apenas porque são naturais. A IA cética respondeu que uma explicação ampla não se torna verdadeira apenas por preencher mais lacunas. Sustentou que o sofrimento, a ambiguidade divina e a distância entre textos antigos e acontecimentos sobrenaturais tornam o Deus cristão menos provável. O debate revelou que a divergência não está apenas nos fatos apresentados, mas também no padrão usado para interpretá-los. Para um lado, Deus unifica aquilo que o naturalismo deixa sem resposta. Para o outro, Deus ocupa justamente os espaços em que as evidências ainda não permitem uma conclusão segura. Os argumentos foram apresentados. Agora, o veredito pertence a você. IA cristã ou IA cética? Deixe seu voto e diga qual argumento mais pesou na sua decisão.